E aí, gente, como prometido, viemos aqui falar um pouquinho sobre a nossa história. Não teria como eu não trazer o Wellington, porque a minha história é a história dele, no caso, nossa história compartilhada, né? É junta, não tem como. Sempre passo aqui a live compartilhando para vocês informações, experiências sobre a vida dos outros. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês da nossa experiência, como tudo começou. É verdade. Vamos falar um pouco de como foi esse início, a etapa e como que a gente conseguiu estar aqui agora. Então, tudo começou lá... Mentira. Durante a faculdade, foi em 2015, né? Eu comecei a fazer a faculdade em 2015 e a partir de então a gente não tinha nenhuma motivação assim de morar fora, só a vontade mesmo de visitar, de viajar. Acho que como todo brasileiro tem, né? De conhecer um lugar novo. Mas o que motivou mais a gente foi um ano posterior, que foi em 2016, quando eu tive uma palestra na faculdade. E então esse cara que estava lá, ele trabalhava na mesma área que eu atuo atualmente. E ele tinha passado pela minha faculdade anos atrás. Então ele já tinha concluído, já estava com uma carreira consolidada e estava morando no Canadá. E foi a partir daquele cara, do que ele falou, do exemplo que eu tive, que me motivou a também sair do Brasil e pensar assim, se ele tá lá eu também posso, se ele tá tendo essa vida lá no Canadá, se ele conseguiu um emprego, por que eu também não posso, porque todo mundo que tá aqui não pode, e eu quero isso pra mim. Então foi a partir dessa palestra que eu tive, que foi até aquelas palestras de curso complementar de conteúdo esporádico que a faculdade dá, que você é obrigado a completar, que eu participei. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei com a Edilene sobre a minha ideia, e então eu falei, eu quero ir pro Canadá. Não, ele chegou assim, gente, amor, primeiro que ele já me mandou áudio durante a palestra, né, porque a gente sempre conversa durante o dia. Aí ele chegou e falou assim, amor, eu vou pro Canadá, porque aí eu vou poder estudar lá, porque o cara estudou lá também. O cara fez o mesmo curso que ele, na mesma faculdade. Então ele falou, o cara mora lá era Manitoba na época? Não, Winnipeg, ele tava lá em Winnipeg, no Canadá. Ele, então, eu vou pro Canadá, aí eu vou estudar lá, aí depois eu levo você. Aí eu falei assim, claro que não. Eu falei, não existe isso, como assim, não? Aí ele, não, mas é porque aí ficaria mais fácil e tal. Eu falei, não, descarto a ideia. Aí depois eu fui, né, como uma boa companheira, pesquisar. Aí eu fui, pesquisei, vi que no Canadá tinha vários processos, tinha um processo de imigração. E eu sempre tive um desejo no meu coração do Canadá. Há muito tempo atrás eu conheci o Canadá, a gente tinha vontade de viajar, conhecer vários países. Foi então que eu vi que dava, assim, para o estudante levar o cônjuge. Logo eu peguei, conversei com ele depois e falei, então pronto, tem como eu ir junto também. Então a gente vai casar e vamos ir. Só que assim, ele tava no início da faculdade, né? Eu já tinha completado um semestre, eu tava no segundo semestre daquele ano. Daquele ano não, né? No caso, no início do terceiro semestre, que foi em 2016. Isso. Que eu comecei em janeiro, aí o semestre completou em setembro, aí de setembro até dezembro, aí no outro ano começou o terceiro semestre. Então foi um ano após, né, ter começado. Um ano após. Tu começou em 2015. E nessa época eu tava trabalhando já como telemarketing, então eu dividia todo o meu tempo de estudar de manhã, que eu optei estudar de manhã, porque facilitava até pelo ponto de vista de eu conseguir chegar mais cedo em casa, já que eu estudava lá no Maracanã, na Universidade Veiga de Almeida. Então ficava mais fácil para mim, porque eu teria essa opção de trabalhar de manhã, de estudar de manhã, trabalhar de tarde e chegar por volta de 8 horas da noite em casa, que estaria de bom tamanho para mim naquela época. E nesse período que eu fui e falei com a Edilene que eu queria ir, ficou muito nesse lance de ela ficar com a parte da pesquisa e eu só ficar com a parte da ideia, da vontade e de fazer de tudo aquilo para conseguir realizar, que seria juntar mais dinheiro, ter uma renda a mais. E foi aí que a gente começou a vender pizzas, né? Isso, porque assim, eu também fazia faculdade na época. Nós começamos a faculdade basicamente junto, eu comecei um período antes que ele, porque eu troquei de faculdade. Então, eu trabalhava, eu recebia um pouco mais do que o Wellington, na época ele recebia 900, né, amor? 900. Não, nessa época eu recebia, o salário era 724, acho. R$724. Então,
Então eu recebia 900 e pouco, porque eram uns 200 reais a mais. Então, como eu recebia um pouquinho a mais, eu pagava minha faculdade. Porque minha faculdade foi... Eu decidi meio que... Não meio que de última hora, mas eu saí do colégio, nós saímos do colégio, comecei a trabalhar. O Wellington ainda ficou um ano estudando para passar pro concurso, ele não conseguiu. E eu já fui logo estudar, fui trabalhar. Logo, eu não dei prioridade para faculdade. Aí, 2 anos seguintes, depois de estar trabalhando, eu falei, não, vou fazer faculdade. Só que eu não tive o tempo de preparo para poder fazer qual é o nome? Vestibular. Então, eu decidi pagar a faculdade. Aí, eu pagava minha faculdade e eu pagava o meu curso, que eu fazia curso de maquiagem. Então, nessa época, não me sobrava dinheiro nenhum. Me sobrava 100 reais por mês, que era o que juntava. Ele, graças a Deus, ele teve a ajuda dos pais dele para pagar a faculdade dele. Então, os pais deles ajudavam ele a pagar a faculdade, porque o salário dele... Não compensava. Minha faculdade custava 1.200 por mês, eu ganhava... 1.500 no primeiro. No primeiro semestre era 1.500. E eu ganhava 700 reais, então não compensava e não tinha como. Então, parte do valor eu usava para pagar a faculdade e meus pais ajudavam com a mais da metade. E ficava nisso, né? E como eu sempre fui alguém de economizar dinheiro, já por não ter muito, então desde o início de quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha uma rendinha, assim, eu acho que volta de 2.000, 3.000 reais na conta, não sei. Isso. O Wellington, quando ele começou a trabalhar, ele sempre separava um valorzinho, mesmo que pouco. Eu tinha sempre um valor limite de gastos, que era em torno de 300 reais. Sempre, todas as minhas contas, tudo que eu tinha que fazer dava isso, até para sair. Então, às vezes, eu cortava o que eu não precisava no momento para fazer algo que eu precisasse. Por exemplo, a gente sair. A gente, sei lá, se programava para sair 2, 3 vezes por mês. E menos 10 vezes. Então, esse valor era separado para isso. E foi nisso que a gente começou. Mas o ganhar um pouquinho mais não foi nada exorbitante. Saiu de 700 e pouco para 900 e pouco. Então, assim, a mesma coisa. Demais. Eu trabalhava como consultora de empréstimo, então eu ganhava um pouquinho a mais porque tinha comissão. Então, eu pagava 700 reais em faculdade, 600, 700, e recebia 900. E eu ainda pagava meu curso de maquiagem, que eu fiz curso de maquiagem. Então, eu estudava de segunda a sexta-feira na faculdade, sábado inteiro, de 1 da tarde até as 5 da tarde, era no curso. E no domingo era o último dia que nós tínhamos disponível. O Wellington também, como ele trabalhava no call center, ele trabalhava de segunda a sábado. 6 vezes na semana. Então. 6 vezes na semana. E nós separávamos o sábado para fazer pizza. Mas, como começou a história da pizza anteriormente? A gente sentou, vimos, né? Eu pesquisei, falei para ele que o processo do Canadá não era barato. Super caro. Super caro. Aí nós sentamos, nós conversamos e falamos, olha, hoje nós recebemos isso. E sai isso, e a gente precisa disso. E detalhe, a gente não morava junto, tá? Nós só éramos namorados. Mas desde quando nós começamos o namoro, que nós tínhamos o propósito de mais pra frente casar, nós fazíamos do dinheiro ser nosso. O dinheiro não era só meu, o dinheiro não era só dele. Ele guardava o dinheiro com o intuito do nosso casamento, da nossa vida. Então, nós somamos o gasto que nós tínhamos, quanto que nós recebíamos, e não dava nem 400 reais para sobrar. E a gente precisava, na época, de 60 mil reais, 60 mil reais. Para ele poder ir pro college no Canadá. Inicialmente só eu iria, inicialmente. Então, não estava contando com a presença dela no momento. Porque seria o período de eu me ajustar, e para outro país me ajustar, conseguir um emprego e conseguir financiar todos os custos que ela teria para vir como minha cônjuge no país, no caso no Canadá. Né? Então, inicialmente seria só meu, e se fosse nós dois, no caso daria mais de 100 mil, 100 mil reais, né? Porque, um estudante só ao college daria 60 mil, porque era 14 mil dólares canadenses de comprovação financeira, mais o valor do curso todo, porque diferente do Brasil, lá você precisa ter o valor do curso pago do ano inteiro. Do ano inteiro. Então, só nessa brincadeirinha aí dava uns 60 mil. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos trabalhar, vamos fazer. Então, foi daí que nós decidimos, olha, quando que nós vamos sair daqui? Nós colocamos uma meta, né? Ele tava fazendo faculdade, falei, a gente vai terminar a faculdade em 2017, que era o mesmo período, 3 anos de faculdade. Então, nós vamos sair do Brasil no máximo, final de 2018, 2019. Não passa disso, a gente
tem que planejar de acordo com isso. Fomos lá, separamos quanto nós precisávamos por mês, exatamente para poder dar esse valor de 60 mil até 2018, 2019. Acho que na época era algo em torno de 2.500 cada pessoa. Dava com uns 4 a 5 mil reais que a gente deveria fazer por mês. Aí nós falamos, tá, da onde que a gente vai tirar esse dinheiro? Porque trabalha 8 horas por dia, faz faculdade, faz curso. A Wellington falou, a gente vai ter que começar a ter uma renda extra, que não era renda extra que a gente falava, né? Um dinheiro a mais. Vamos começar a fazer alguma coisa para vender. O meu pai sempre trabalhou vendendo pão na rua, então ele sempre teve essa questão de venda. A Wellington virou e falou, tá, o que a gente sabe fazer? O que vende muito? Falei, comida. Eu já tinha experiência, meu pai vende Japão, falei, comida. Aí ele falou, o que a gente sabe fazer? Eu falei, nós fazemos pizza pros nossos amigos. A gente sempre reunia o pessoal em casa e fazia pizza. O Wellington, então tá, vamos fazer pizza pra vender. Aí nós começamos a fazer um brotinho, assim, desse tamanho mais ou menos. Aí eu ia pra casa do Wellington todo domingo de manhã, por volta de mais 10, 9 horas da manhã, porque nós íamos comprar as coisas para poder fazer as pizzas. E nisso ficávamos até 4, 5 da tarde fazendo pizza, porque era a pizza da semana. Nós fazíamos pra semana inteira para poder congelar, porque aí ele ia vender durante a semana. Era já pré-assada e tava pronto. Exatamente. Aí, como ele trabalhava no call center, tinha muitas pessoas, nós pensamos, você leva para vender no seu trabalho, porque no meu trabalho não tem como. Eu trabalhava numa loja, era só eu e meu gerente, no máximo mais 2 atendentes. Não teria como. Aí vai o Wellington levar a pizza pro call center para vender. Wellington nunca tinha trabalhado com venda na vida. Já dá pra ver pelo meu perfil que eu não sou muito comunicativo. Então, o que me ajudou bastante foi que as pessoas estavam à procura de comida, né? Então eu não tinha muito o que oferecer. Basicamente eu tinha lá a minha bolsa térmica, que era mais ou menos essa dimensão, cabia umas 12 a 15 pizzas dentro. E simplesmente estava lá, tem pizza aqui pra vender, se vocês quiserem, é só falar comigo. Como eu levava para um trabalho... E pra faculdade? E pra faculdade, eu não podia carregar muito peso, até para entrar num trabalho, já que era proibido vender coisas lá dentro, então vendia no mercado negro. Contrabando da Contax, quem é do Rio de Janeiro aí sabe quem é a Contax. Aí você trabalhou lá quase 3 anos na Contax. Isso aí. Então, nós começamos a vender pizza, teve bastante demanda, até que eu acho que foi um colega do Wellington que falou, poxa, você não faz doce também, não? Foi. Porque lá o que também o pessoal demandava muito era doce, só que... E então eu comecei a fazer bolos através de uma indicação, não, no caso seria sugestão, né? Mas foi inicialmente... Um pedido de cliente. Eu conversei com a minha mãe, falei, tem muita gente que compra de mim, mas pede doce, só que eu não sei fazer doce e eu não sei o que eu posso fazer também, eu não tenho tempo. A minha mãe pegou e falou, não, pode deixar que eu te ajudo, eu vou fazer uns bolos aqui. Chegava cansada do trabalho, chegava 9, 10 horas da noite, porque ela chegava antes do Wellington. Ela ia lá, fazia a janta e fazia o bolo. Já deixava o bolo lá no esquema para quando o Wellington chegasse, era só rechear, cortar e embalar. Sim. Então foi nesse processo que acho que 1 ano, né, que ela ficou fazendo. Mais ou menos 1 ano. Que foi até o período que eu tava bem mais sem tempo no caso da faculdade, porque eu tinha que fazer tanto TCC, os projetos finais lá do curso. E ela fazia o bolo pra gente durante a semana. Ela fazia a massa inteira, que inicialmente acho que eram 3 tipos, né? Que era chocolate. Ela fazia chocolate, ela fazia... de amendoim. E... aipim, que é maravilhoso. Era isso mesmo. Então, ela fazia basicamente 3, 4 vezes na semana, né? Porque o bolo saía muito rápido. Sim. A pizza a gente conseguia fazer no domingo e deixar pré-aquecida congelada. Agora o bolo não, teria que ser fresco. Então, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, ela tava fazendo um bolinho pra gente. Numa noite pra ser vendida no dia seguinte. Então, assim, ajudou muito, muito. A venda disparou, foi aí que o nosso faturamento, né? O melhor ainda porque a gente não gastava nada com material, né? Com compra, já que como eu recebia o ticket de refeição e alimentação, eu gastava tudo com a compra de material. Então, todo esse dinheiro aí que eu separava e ganhava de salário meu mesmo, da empresa da telemarketing, eu não gastava nada, eu só gastava o meu próprio ticket para comprar os materiais. Isso. E foi a partir de um momento que eu comecei a ganhar o próprio valor que eu recebia do salário, né? Tu virou pra mim e falou assim, amor, eu tô tirando o meu salário vendendo pizza e bolo. Eu falei, graças a Deus. Verdade. E isso era numa bolsa térmica pequenininha, que só 2 cabia... bolsas. Era só uma, no caso. Era uma. Depois que eu comecei a botar outra dentro da mochila. É verdade.
Porque aí revezava entre o brotinho, a pizza e o bolo. O bolo era como se fosse esse bolinho de pote, mais quadradinho que o pessoal vende hoje. E na época não era nem famoso, né? Não era nem famoso o bolo de pote. Ainda tava começando, né? Eu nem vendia bolo de pote, 2015. Era um bolo só que era dentro do pote. É verdade. Era outra coisa. Era 2015 e a pizza era um brotinho assim que a gente vendia R$3,50, né? Até hoje tinham 3 sabores. Era queijo presunto, era calabresa. Eram 2 sabores, né? 2. Queijo, presunto e calabresa, porque eu falei assim, não tem como também fazer um cardápio muito abrangente. Mas foi ótimo, foi o que nos ajudou muito a juntar o nosso dinheiro. E depois várias coisas aconteceram. Eu saí da empresa onde eu trabalhei, ele foi mandado embora da empresa. Então ele pegou reajuste de conta, eu também cheguei a pegar meu fundo de garantia. Nós tomamos tudo isso, o dinheiro que a gente já tinha juntado, colocamos na poupança, toda vez, né, a gente colocava na poupança. Observação, a gente não coloca o dinheiro na poupança. Foi naquela época. E assim a gente conseguiu somar o valor necessário para poder viajar, fazer nosso intercâmbio. Só que tinha um porém. Não para ir pro Canadá. Tinha um porém. A gente conseguiu juntar o dinheiro bacana o suficiente, assim, em 2018, só que ainda faltava uns 40 mil pro Canadá. E a gente não falava inglês. Foi aí que eu comecei a assistir um canal de uma menina que ela morava nos Estados Unidos. Eu falei, amor, vamos então para os Estados Unidos, aprender inglês, já tá ali na portinha, né? A gente aprende inglês, faz os nossos trabalhos lá e depois vai pro Canadá. Esse era o plano inicial. Foi lá, Edilene e Elito, 2018, mudar o plano todinho para poder ir para os Estados Unidos. Fechamos assessoria, resolvemos tudo, tiramos passaporte, tudo. 6 meses depois dessa decisão de ir para os Estados Unidos, nós estávamos indo lá no consulado fazer a nossa belíssima entrevista, né? A gente foi aplicar pelo visto de estudante, tanto eu quanto ele. Sim. Aí fomos reprovados. Eles alegaram que a gente não tinha vínculo suficiente para poder viajar para os Estados Unidos. Hoje eu até entendo, porque a gente era muito novo, nós tínhamos 23 anos. Tinha acabado de concluir a faculdade, nós dois estávamos desempregados. Não, você estava empregado. Eu estava empregado, no caso eu estava empregado. Eu já tinha começado um outro trabalho na área dele, eu estava. Estava desempregado e tinha pouco tempo nessa empresa, eu acho que era em torno de 4 a 5 meses, então nada me prendia de eles pegarem e pensarem, por que essa pessoa vai sair desse trabalho agora, vai para os Estados Unidos, vai viajar ou sei lá o quê. Não tínhamos sendo filhos. Que não tem nada que prenda ele aqui. Então, eu acho que foi isso bem plausível no veredito deles. E agora que a gente pensa realmente, se fosse olhando para esse lado, anteriormente eu não aplicaria. A gente aplicaria para o foi visto de turista. Perdido. Nós gastamos tudo, total. Eu fiz tudo, tá? Passagem, visto, tudo. Consultoria. Não, a passagem para ir para o centro da cidade, para ir lá para tirar o documento. Isso tudo deu R$6 mil. E foi literalmente jogado no ralo. Mas a nossa sorte era que a gente já tinha juntado um dinheiro suficiente necessário para poder ficar, entre aspas, de boa. Só que aí, depois que nós tomamos esse banho de água fria, eu falei, eu chorei minhas amargas, assim, 2 semanas. Porque meio que perdeu o chão, né? Não sabia mais o que fazer. Mas o que eu vou fazer? Não tem plano C, era porque só ir Canadá, a Canadá era A, o B veio os Estados Unidos, né? Aí eu falei, a gente tem dinheiro, vamos pra Austrália. Eu sempre gostei de calor, vamos pra Austrália. Aí fomos nós pesquisarmos a Austrália. Aí vimos que a Austrália não era barata, né? Era caro. Aí eu falei, dá pra gente ir no outro ano, que isso já era maio de 2019. Eu falei, poxa, a gente vai atrasar o nosso planejamento e a gente vai precisar juntar mais dinheiro. Graças a Deus, nessa época, o Elito estava trabalhando na área dele, então o salário que ele recebia de 900 e pouquinho, dobrou. Ele passou a receber mais porque ele trabalhava na área dele. Aí deu tempo da gente juntar, eu falei, vamos juntar, vamos trabalhar direitinho. Fomos numa agência para cotar informações, porque eu sempre pesquisei tudo. O processo do Canadá eu sei, o processo da Austrália eu sei, o processo, tudo. Então, nós só fomos realmente numa consultora só para saber. Para saber o que ela recomendava, sobre preços e mais só para ter conhecimento. Ter mais informações. Aí nós fomos lá no centro, foi numa agência da Egali, foi na agência lá da Egali, lá no centro do Rio. E eu já cheguei lá falando da Austrália, que eu queria a Austrália, que a gente tinha tentado o Canadá, não sei o que. Aí ela falou sobre Malta, falou sobre os países e nós não quisemos. Aí ela veio com uma formiguinha, assim, ela foi e falou, e a Irlanda? Eu falei, não. Porque eu já tinha pesquisado, né? São mais barato pra todo mundo. Eu falei, não. Ela, então, aí falou, explicou como é que funcionava a Irlanda, porque a Irlanda era o único país de intercâmbio que eu nunca pesquisei. Porque eu tinha pesquisado uma vez, olhado assim e vi, muita chuva.
pub frio, Europa, falei, corta. Né? Já pensei na minha cabeça, assim, de ignorante. Europa, eles são racistas, preconceituosos. Lá faz muito frio e chove, que é pior ainda do que o Canadá. Então, não quero Irlanda, descarta a possibilidade. Né? Pois é, eu não sabia. Aí o Wellington virou pra mim e falou assim, poxa, amor, mas o Canadá a gente consegue esse ano, se nós formos pra Austrália... Irlanda. A gente consegue esse ano, se for pra ir pro Canadá, pra Austrália. Só no ano que vem. Eu falei, não tem problema não, a gente trabalha, junta dinheiro, vamos no outro ano. Eu não quero sentir frio, que não sei o quê. Aí ele virou pra mim e falou que, amor, quando eu disse que eu não queria vir pra Europa porque eu não gosto, não queria sentir frio e chove muito. Que o Canadá é a mesma coisa, né? Você tá descrevendo o Canadá, praticamente. Não, você me falou uma coisa que foi o que a tomada da decisão, né? Não. Eu lembro. Ele virou pra mim. Pra ela, pra mim não marcou. Ele virou pra mim e falou assim, o que você prefere? Ficar no Rio de Janeiro mais um ano, no calor, que eu gostava de calor, passando aperto, ou você ir pra Europa, que é frio, mas tem uma condição de vida boa. E agora ele não vê. Aí eu fiquei assim... Tá, vamos pra casa conversar. Aí fomos pra casa conversar e ele falou, não, mas já tá decidido, porque o valor já batia com o que a gente tinha. Então, assim, a gente só precisava trabalhar um pouquinho a mais só pra fazer aquela gordurinha extra da comprovação financeira. Aí foi que nós fechamos o intercâmbio. Não pela Gari. Não pegar. Desculpa, gente, mas assim... Pela de informação. Só fui cotar informação, então cote informações, tá? Aí, 5 meses depois disso tudo, estávamos nós embarcando pra Irlanda, sem noção nenhuma de como seria. Foi o único país que eu não pesquisei, então eu não tinha muita noção de como funcionavam as coisas. Eu passei a pesquisar bastante, eu sabia que precisava de documento. Então, do Brasil, eu já agendei o nosso Visa, nosso JNIB. O que ajudou muito aqui é pela conta do eDublin, né? Que tinha todas as informações e a gente acompanhava o canal dele. A gente passou a acompanhar o canal, então eu já vim pra cá sabendo do visto. Lucas, maravilhoso, fiz um vídeo com ele. Ele já estava aqui há um tempinho, então eu olhei e vi todas as informações que tinha, me ajudou bastante. E viemos com o nosso JNIB agendado já para a semana seguinte, que a gente chegasse aqui. Nós chegamos no sábado, na segunda-feira a gente já tinha mandado a mensagem no grupo, então a gente já tinha casa para ver. E depois que nós chegamos aqui na mesma semana, nós já agendamos nosso PPS para depois do nosso JNIB. Então, em resumo, exatamente um mês, 30 dias depois que a gente chegou na Irlanda, a gente já estava com todos os nossos documentos. Ele conseguiu um trabalho, em 2 semanas aqui ele conseguiu trabalho, só que ele não tinha documento. Na verdade, na segunda semana. Na segunda semana ele já tinha conseguido um trabalho aqui, só que não tinha documento, aí acabou que ele saiu. Aí 1 mês e meio depois eu comecei a trabalhar na mesma empresa que ele, que nós ficamos 2 anos nessa empresa. Só que com 1 mês de trabalho, o Wellington já estava trabalhando normalmente, conseguiu até a carta do PPS, através de um restaurante, e eu não consegui. E chegamos na Irlanda, e aqui ficamos 2 anos, né? Estamos aqui ainda. 2 anos e 2 meses. 2 anos e 3 meses. 3 meses. Nós estamos aqui na Irlanda, já viajamos, já fizemos várias coisas, porém nós não tivemos muitas experiências com aulas presenciais, porque aí veio a pandemia. E 4 meses depois que a gente chegou aqui, a pandemia chegou. Então, só estudamos presencialmente 4 meses. Eu ainda tive mais oportunidade, porque meu colégio abria na liberação de restrição, né? A minha não abriu. Então, a dela não, só ficou online mesmo. Só ficou online. Eu vim pra cá, tô 2 anos aqui, e os 2 anos estudando foram 4 meses presenciais. O meu ainda foi, acho que 5, quase 6, por aí. Acho que foi em 6 meses, mais ou menos. Mas, tudo bem, né? não teve muita coisa que fazer. E depois que nós chegamos aqui na Irlanda, nós descobrimos que a gente não queria mais o Canadá. Então, assim, eu vi que era frio, tudo bem, eu suportava o frio, mas eu não aguentaria morar num lugar mais frio do que aqui. E nessas indecisões da nossa vida, porque nós pensamos, nós vamos lá pra Irlanda, vamos aprender inglês, vamos juntar dinheiro e vamos pro Canadá. Pra lá, Porque o nosso sonho ainda era o Canadá. Mas aí, babou tudo, né? O Wellington até tentou, fez aplicação pra uma faculdade lá, ele ganhou uma bolsa bacana, mas o valor ainda não compensava. Não compensava, porque conforme os anos vão passando, as coisas vão aumentando, vão se reajustando, né? Então, aquele dinheiro, aquele valor que a gente estava no planejamento de 2015 para ir para o Canadá em 2018, não é o mesmo de hoje em dia. Pois é. Aí, ele aplicou, chegou até a cogitar nos Estados Unidos também, porque nós ficamos nessa dúvida, tá? O que nós vamos fazer? Pós-Irlanda, o que vai fazer? Porque nosso planejamento nunca foi vir e morar na Irlanda, ficar na Irlanda. Até porque o Wellington já tem a faculdade dele, eu já tenho minha formação.
E não compensaria pra mim fazer uma mesma faculdade novamente, e o Wellington não viu nenhuma faculdade tão interessante na área dele. E nós não queríamos ficar aqui só por ficar, pagar. É porque entra no paradigma de você só querer pagar o visto. Porque o que a gente faria aqui pós-Irlanda? Eu faria uma faculdade, eu estudaria a mesma coisa que estudei no Brasil, a Edilene também a mesma coisa. E não daria fundamento nenhum, seria só um meio de você conseguir ficar mais tempo sem objetivo concreto, né? Porque... assim, depende, tem muitas pessoas, a gente conhece muitas pessoas que vieram pra cá, fizeram faculdade, até a mesma faculdade. Eu acho que depende muito do objetivo de cada pessoa. Tem pessoas que preferem fazer faculdade novamente do que voltar pro Brasil. Só que pra mim não compensa, porque eu já fiz ADM, eu tranquei porque eu não gostava de administração. Então eu falei, não vou fazer administração de novo. E a outra segunda opção era marketing. Eu falei, já sou formada em marketing, pra que eu vou estudar uma coisa que eu não gostei e uma outra coisa que eu já fiz? Então não compensava pra gente. Pra quem opta em fazer só pra ficar na Irlanda mais tempo, bem, pra gente não compensava. Então ele aplicou pra faculdade na Alemanha, a gente tentou Espanha. Não, a gente já tentou tanta coisa no ano passado que a gente decidiu pelo mais improvável, menos provável de todas as opções. E vamos ver, né? A gente vai falar pra vocês quando der certo. Ainda não tem nada certo, mas provavelmente a gente deve ficar aqui na Irlanda no máximo até junho, porque devido à pandemia, o governo estendeu esses vistos de estudantes, que eram válidos somente por 2 anos, mas a pandemia veio e eles foram estendendo. Por fim, nós vamos ficar aqui quase uns 2 anos e 8 meses, né? Por aí. Então a gente tá trabalhando, tá juntando dinheiro, o Wellington tá fazendo os trabalhos dele para o próximo passo, que a gente ainda não sabe exatamente. E a gente também tem uma noção, mas a gente vai falar pra vocês só depois, não? Só depois que acontecer. Pois é. E esse é o resumo da nossa história. Ficou um pouquinho grande, mas eu espero que vocês vejam. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem perguntar pra gente. Consegui trazer o bonito do Wellington aqui. Que é bem difícil. Pra participar, porque eu faço as lives com o pessoal, mas o Wellington não gosta de câmera. E eu falei, amor, Sou tu do vai bastidor. ter que... bastidor. Só do bastidor. Mas eu falei pra ele, amor, eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha história e você vai fazer também. Ele, mas é sobre a sua história. Eu falei, não, a sua história tem a ver com a minha história, porque nós tomamos decisões juntos. Claro que eu tenho o meu lado, a minha faculdade, o que eu fiz, eu juntei também dinheiro, só que é a nossa história em conjunto. Não tem como eu contar pra vocês uma coisa, sendo que ele participou. Então eu falei, vai ter que ser nós dois. Aí ele veio aqui hoje. É isso aí. Gente, muito obrigada. Espero que vocês gostem, vejam e qualquer dúvida estamos disponíveis, compartilhem. E é isso aí. Isso aí, valeu pessoal. Obrigado. Até a próxima. Beijo.